Olá, gente, tudo bem? Terça-feira, dia de live, e hoje a gente vai conversar com o escritor Jacó Petri, que é um escritor de não ficção aqui da Faro. Ele é autor de 4 livros aqui na editora. O Óbvio que Ignoramos, que é o nosso lançamento do mês, e ó, cheio de marcação. Seja Singular, Poder e Manipulação e As 16 Leis do Sucesso, que inclusive é um dos livros mais vendidos aqui na editora há um bom tempo. Então hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre talento, sobre motivação, sobre felicidade. Então vamos chegando, já vão preparando as perguntas de vocês, que daqui a pouquinho o Jacó já vai estar aqui pra gente conversar. Deixa eu ver se ele já entrou. Já entrou, já estou mandando perguntas pra gente, que ao longo desse papo eu vou fazendo pra ele e a gente vai tirando dúvidas sobre talento. Afinal, o que é o talento? Olá, Jacó! E aí, Andréia, faz Tudo tempo bem que eu por... não te via, viu? Verdade, né? Faz muito Já, já tempo. faz, já faz uns anos, né, que a gente não se encontra pessoalmente. Foi no lançamento do Singular, eu acho, não foi? Eu acho que sim, eu acho que sim. Pra quem não sabe, gente, o Jacó não mora aqui no Brasil. Ele tá no Brasil agora por conta do isolamento, mas ele mora nos Estados Unidos. Então a gente se encontra muito de vez em quando, né? É verdade. Você tá Bom, bem? Jacó, eu tô bem, tô aqui com frio, né? Porque em São Paulo o tempo esfriou bastante, vivendo aqui essa questão do feriado, né? Que agora aqui em São Paulo mudou algumas coisas com relação ao isolamento, mas fora isso, tudo tranquilo por aqui. E o Você Pedro, tá cadê? onde? Cadê o Pedro? Pedro? Deve estar entrando daqui a pouquinho. Pedro também tá em casa, né? Tá lá com os cachorros, né? Pedro tem diversão para muitas quarentenas para cuidar dos cachorros, cuidar daquele quintal. Quantos cachorros são? 5. Seis. 6, Seis. pronto. Seis, não, na verdade são sete, porque ele adotou um de novo no final do ano passado. Legal. Então, ele tem distração, né? Tem. E aí, o que vamos falar hoje? O que você Bom, preparou para vamos lá. nós? Primeiro, eu queria saber como é que você decidiu escrever sobre comportamento? Porque os seus livros falam muito sobre isso, né? Sobre o comportamento humano. Quando que você decidiu escrever sobre esse assunto? É uma coisa estranha, porque, na verdade, eu comecei escrevendo romances. Eu Hum, escrevi 4 romances, que, na verdade, são meu maior segredo. realmente, porque eu não sabia disso. E são meu maior segredo porque só eu li. Mas É. eles foram publicados e tal. Só que eu escrevia mais romance por uma questão de status. Tá. E aí eu decidi que... e aí começou até essa questão, começou a descrever, porque eu comecei a escrever sobre questão de comportamento, de atitude, sucesso, porque eu tive um processo de acompanhamento muito próximo da carreira da Gisele Bündchen, por conta do meu convívio com o pai dela. E Sim. eu percebi ali, nesse desenvolvimento, que o sucesso, o desempenho na vida, na verdade, é uma coisa que se constrói. E eu tive ali um fundamento, uma base de como se faz isso. E como eu quis escrever romances, e como eu já falei, era mais por uma questão de status mesmo, status de romancista e tudo mais, eu percebi que algumas pessoas, na verdade, embora tivessem potencial, elas não conseguiam alcançar sucesso, elas não conseguiam desenvolver a notoriedade. E outras que tinham menos oportunidade, menos talento, menos inteligência até, elas conseguiam o desempenho até maior do que elas esperavam. E aí eu comecei a Uhum. estudar isso, o que faz com que algumas pessoas consigam realmente desenvolver o tipo de vida, o estilo de vida que elas querem e as outras não. E essa pesquisa me levou a descobertas que eu achei que mais pessoas precisariam saber, porque isso criou uma transformação muito grande na minha vida também. Uhum.
Bom, e aí no óbvio, você, óbvio que ignoramos que foi, acho que o seu primeiro livro mais voltado para essa área de comportamento, né? Você usou uma série de exemplos de pessoas que são conhecidas. Como é que você escolheu esses exemplos? Por que justamente esses exemplos? É porque o que acontece? Eu acho que as pessoas elas podem, de certa forma, nos inspirar. Eu não sou muito dessa linha que defende a modelagem, de Uhum, modelar pessoas. Mas eu acho que as pessoas podem nos inspirar. E eu fui um tanto inspirado pela história da Gisele. Por isso que o óbvio que ignoramos, a espinha dorsal, é a história da Gisele Bündchen. Então, eu pensei, mas será que isto só se aplica a Gisele ou se isso aplica a outras pessoas? E aí eu peguei e coloquei. Estou lendo aqui que alguém está reclamando que eu perdi meu sotaque. Perdeu, não. Jacob está sem sotaque. Ou É, estou doido? Tá bom. Era um comentário de uma pessoa. Me distraí. Então eu pensei o seguinte: será que isso só se aplica a Gisele? Ou será que isso também se aplica a outras pessoas? aham, Por exemplo, a ideia do talento, que isso, na verdade, ninguém falava sobre talento antes de sair o óbvio. Hoje tem um monte de gente falando, mas o óbvio que ignoramos, ele despertou essa ideia do talento. Mas será que... E eu percebia que a Gisele tinha um talento para o que ela fazia. Mas uhum. será que outras pessoas também? A questão do excesso de oportunidades, de se libertar da síndrome do excesso de oportunidades. Então, o que eu me questionava? Mas a maioria das pessoas renuncia a inúmeras oportunidades para se focar em apenas uma coisa que ela escolheu. Eu chamo isso do conceito Kelleher, no óbvio que ignoramos. Então, o que acontece? Todas essas hipóteses, eu tentei procurar estudos acadêmicos Uhum, e também exemplos tá. que justificassem isso. Então, essa é a razão. E eu fui buscar os exemplos das pessoas que eu admirava, que eu conhecia. Por exemplo, o que me levou a escrever sobre Kurt Cobain? O que me levou a escrever sobre Sylvester Stallone? O que me levou a escrever sobre Elizabeth Gilbert? Sobre Barack Obama? São todas pessoas que eu admirava e que eu já tinha estudado, que eu conhecia a biografia, a história. Tá, e aí a gente fala muito, né, de talento nesse livro, fala inclusive dessas pessoas, como elas batalharam para chegar a conseguir aquilo que elas queriam, aquilo que elas fariam, que fariam a vida inteira, né? Porque na verdade Uhum. todos eles acabaram mudando os rumos da vida ali. Mas você acha que assim, é fácil pra gente descobrir o nosso talento ou é um processo? É relativamente simples, é muito simples. Eu acho que o principal obstáculo é a falta de coragem. Porque quando você tem coragem, é mais fácil você assumir o seu talento, porque você não precisa descobrir o talento. A gente sabe para o que a gente tem talento, mas a gente fica em dúvida se a gente realmente tem, mas essa dúvida ela está muito mais vinculada à incerteza de que você vai ter sucesso ou não nessa área. Por exemplo, se o teu talento for escrever, você tem que ser muito corajoso para assumir isso e dizer, ok, eu vou desenvolver o meu talento na área da escrita. Aí você vai dizer, tá, mas vou escrever o quê? Aí você vai dizer, não, vou escrever livros. Aí você vai dizer, mas quem sou eu para achar que eu posso me tornar um escritor conhecido? Essa cobrança recai, não importa quem você é. E Uhum. as pessoas, elas vivem com esse drama. E se você for um músico, por exemplo, ainda ontem alguém disse para mim, não sei se foi ontem ou ontem, diz assim, tá, mas, por exemplo, e se teu talento for numa área que você não pode ganhar dinheiro, como música, por exemplo? Eu disse, bom, pergunta para o Roberto Carlos se não dá para ganhar dinheiro com música.
E é muito essa questão da gente ter essa coragem de encarar o nosso talento. Agora, se é difícil encontrar o talento, não, existem pistas que te levem a isso. Por exemplo, você ter uma habilidade, uma facilidade de fazer isso que você faz, uma habilidade natural, uma habilidade maior do que outras pessoas nessa área, ou uma habilidade maior do que você tem em outras áreas. E tem essa questão da armadilha, que eu também falo no óbvio. Quando você tem uma habilidade para fazer alguma determinada atividade, o que acontece? A maioria das pessoas, elas acreditam que se é fácil para elas, é fácil para todo mundo. E por ser fácil para elas, todo mundo sabe fazer isso. Elas não têm esse critério de discernimento, de dizer, não, isso é fácil para mim. Se o outro não sabe, é porque o outro não tem essa habilidade, esse talento natural. Tem gente aqui falando que tem bastante dificuldade, na verdade, em aceitar o talento do que descobrir qual ele, ou entre todos os talentos que tem, qual investir mais. Você acha que é necessário você focar em uma coisa só, ou você pode desenvolver múltiplos talentos? Veja bem, você pode fazer o que você quiser. Você pode se focar em múltiplos talentos. Mas vamos supor o seguinte, você vai se focar na música, na literatura e em nutrição. Você vai se focar nessas 3 áreas. E eu vou me focar única e exclusivamente em literatura. Vou só escrever. Aí eu e você vamos se confrontar lá na frente. Você tinha 9 horas por dia. Você passou 3 horas se dedicando à música, 3 à nutrição e 3 à literatura. Eu tive 9 horas por dia, me dediquei às 9 horas na literatura. Quem vai vencer o confronto lá na frente? Quem vai ganhar o prêmio Jabuti, ou pelo menos quem tem maior capacidade, maior potencial? Então, a questão de se dedicar, porque o que acontece? E essa também é a questão de você definir um propósito de vida. O que é definir um propósito de vida? É você escolher uma atividade na qual você vai se dedicar e que você vai se desenvolver para isso. Então, qual o objetivo? Não é que é obrigatório desenvolver um propósito. A maioria nunca desenvolve. A razão de desenvolver um propósito não é porque todo mundo diz que você precisa de um propósito. A razão é o seguinte, que se você sabe o que você quer para o resto da vida, você começa a dedicar todo o tempo, toda a sua energia, todo o seu esforço no desenvolvimento dessa única atividade. E isso vai te dar uma vantagem cumulativa extraordinária. É o que se chama esforço organizado. Você vai organizando todo o seu esforço em torno de um elemento, de um fator só. E é isso que cria o resultado extraordinário. Agora, se você dispersar a sua atenção, o seu tempo, você até pode se tornar bom em algumas coisas, mas você nunca vai se tornar extraordinário como alguém que se dedica a apenas uma coisa. E aí, até falando dessa questão de não se dedicar totalmente a só um assunto, e você já falou sobre isso, sobre a síndrome do excesso de oportunidade, isso atrapalha bastante, né? Esse leque de coisas que você pode fazer e a vontade de querer fazer muita coisa, isso pode ser um grande inimigo nesse caminho, né? Exatamente, porque o que acontece? Se você se dedicar a uma coisa, porque apareceu uma oportunidade, ou se você definiu um propósito, e aí aparece uma oportunidade, porque as oportunidades, você querer tirar proveito das oportunidades em termos profissionais, isso não é interessante. Por quê? Porque existem muitas oportunidades e essas oportunidades elas sempre se apresentam. E uma pessoa que sempre corre atrás da próxima oportunidade, ela não é uma pessoa livre, ela se torna uma pessoa escrava
das oportunidades. E você nunca, na verdade, vai estar preparado para a oportunidade. Se você se focar numa coisa só, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, enquanto você se preparar, você vai perder algumas oportunidades. Mas quando você estiver preparado e a oportunidade aparecer, você vai tirar proveito dessa oportunidade de uma maneira singular, de uma maneira extraordinária. E é isso que vai te trazer a vantagem. Então, não existe nenhuma vantagem que eu veja assim de você ficar correndo atrás de oportunidades. É aquela velha história, cultive, semeie, que a colheita vai aparecer no tempo certo. Eu tenho uma pergunta aqui do Andrews Vasconcelos. Ele está perguntando: e quando você está com mais de 30 anos? Acho que é a dúvida de muita gente, né? Acha que depois de uma certa idade você não pode mais correr atrás do seu sonho ou daquilo que você sempre quis fazer. Isso realmente é uma coisa que atrapalha? Ou não? É possível em qualquer idade você conseguir desenvolver o seu talento e ter sucesso? Veja bem, seria mais fácil se a gente conseguisse, aos 23, aos 22 anos, definir a nossa carreira, nosso propósito. Mas a maioria das pessoas, aos 23, 24, 25, não tem consciência para isso. Então, isso é muito raro você encontrar uma pessoa, que nem a Gisele Bündchen, que aos 14 anos já sabia o que ela queria e correr atrás disso. Mas a idade, porque quanto tempo você precisa realmente para se tornar um expert numa determinada carreira? Se você se focar especificamente nessa carreira, você precisa de 3 a 5 anos, bem investidos. Então, se você tiver 23 anos, seria ótimo, porque aos 28 você estaria muito bem. Mas o que acontece? Se você tem 33, aí eu te pergunto, você prefere parar tudo, dedicar 3 a 5 anos para chegar aos 35, aos 38 ou aos 40, alinhado profissionalmente, ou você... Porque, veja bem, as pessoas... Quando você tem 30 anos, você acha que você já é velho. E o que acontece? 30 anos é adolescência. Um dia você vai chegar aos 45, aos 48, aos 52, aos 55, aos 60, e você vai olhar para trás e você vai achar que os 30, como você era imaturo, como você era bobo. Então, não importa a idade que você tem. Ray Kroc era falido aos 51. E aos 55 era um milionário, cara do McDonald's, não que criou o McDonald's, mas que comercializou a ideia do McDonald's. A Mary Kay Ash criou a Mary Kay Cosméticos, que é uma multinacional que está em mais de 30 países, depois de se aposentar, começou aos 45 anos. Paulo Coelho escreveu O Alquimista aos 41. Então, o que acontece? Você tem que parar um pouco e não só olhar para a vida financeira. Porque quando você pergunta, tá, mas e aos 35, e aos 41? Você está olhando como você vai sobreviver financeiramente. Mas enquanto você se focar em sobreviver financeiramente, você não vai desenvolver plenitude na vida. Você só vai criar sobrevivência. E na verdade, essa forma de agir vai acabar trazendo infelicidade também, né? Porque sempre, você sempre, tá vivendo sempre. o que realmente te deixa 100%, né? As pessoas falam sobre longevidade, sobre viver até os 90, até os 95. Eu sempre digo o seguinte, eu prefiro viver 5 anos em plenitude do que viver 40 na mediocridade. Eu troco 5 anos de uma vida plena, de uma vida bem vivida, do que 40 anos de vida de mediocridade. Então, por exemplo, se você olhar, muitas pessoas, que pena que o Ayrton Senna se acidentou. Obviamente que isso foi uma pena.
Mas Uhum. ele jamais iria deixar de correr, porque correr é perigoso. Porque ele poderia sofrer um acidente. Então, o que acontece? Essa ideia de que a gente é muito novo, é muito velho, é muito alto, é muito baixo, muito gordinho, é muito magrinho, é muito bonito, é muito feio. Isso tudo são ideias ridículas do nosso falso eu e que só nos causam dor, sofrimento. Ó, tem uma pergunta aqui da Marília Fonseca 28. Qual pergunta diária traria uma percepção de que estamos realmente no caminho? A Eu acho que pergunta de. Talvez não seja a pergunta diária, Uhum. talvez seja a resposta. Se você tiver, ou pode fazer a pergunta, se você se perguntar o seguinte: se você se perguntar o seguinte, eu estou servindo outras pessoas e o meu modo de servir está produzindo alegria em mim e nos outros? Essa é a pergunta que você precisa responder. Porque isso vai te levar à riqueza material, isso que vai te levar à abundância, à plenitude. Eu estou servindo e esse meu servir está produzindo alegria em mim e nas outras pessoas. Eu acho que esse é o grande conceito. Porque presta atenção, nós nascemos numa cultura que nos torna atrofiados, acanhados, amedrontados e medíocres. O modo como a cultura, o ensino, o sistema de ensino está estruturado, ele, por acidente ou por intenção, ele nos torna alienados. Nós somos inconscientes, nós não temos consciência da nossa realidade. Então, o que acontece? Nós fomos treinados desde cedo a entender, lá no sermão do padre, quando ele fazia o sermão sobre quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, dizia assim: você comerá o pão com o suor do seu trabalho. Isso é um castigo. Então, nós vemos o trabalho como um castigo, como uma punição, como um mal necessário. Nós comemoramos os feriados. Por quê? Porque nós não precisamos trabalhar, nós estamos livres dessa punição. Enquanto que nós olharmos para o trabalho como uma punição, a nossa vida sempre vai ser medíocre, ela vai ser sofrida. Por quê? Porque você passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. Verdade. E todo o resto da sua vida gira em torno do trabalho. Todo a tua qualidade de vida, teu estilo de vida depende do trabalho. Então, a gente precisa ter uma inversão na percepção do que é o trabalho. E assim, a gente falando dessa questão do trabalho, você escolher desde, sei lá, não tão desde cedo, mas você já ter uma ideia de uma profissão que te faça bem, te ajuda também a começar a pensar mais nos seus talentos, se você ainda não sabe muito bem qual é o talento que tem. Você acha que, de repente, assim, o primeiro contato com o emprego, o primeiro contato com o trabalho pode também ajudar a descobrir um pouco quais são esses talentos, essas singularidades que a pessoa tem, ou não necessariamente? Eu acho que não, eu acho que isso é uma coisa negativa. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar, existe uma coisa chamada talento adquirido. O que é um talento adquirido? É uma coisa pela qual você não tem uma habilidade natural, mas Uhum. com a prática, com a repetição, você se torna bom nisso. Então, analisa o seguinte: você tem um talento natural, mas ele está latente, adormecido. Você tem uma coisa que você não tem talento aqui, e aí você começa a agir, a desenvolver, e isso vai crescendo. Aí o teu talento não desenvolvido e o teu talento adquirido, eles ficam no mesmo patamar. E às vezes até o talento adquirido se torna maior do que o talento que não do que o talento natural. Então, Aham. onde é que está o grande erro? O grande erro está em você olhar para fora. Você escolher a sua profissão baseado em fatores externos.
Você olhar o que seu tio faz, o que sua tia fez, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, ou o que seu colega gosta, o que seu colega acha que é bacana, que é legal, então você isso, e não olhar para dentro. E aí, de novo, a escola nos perturba, ela distorce a visão do nosso talento, porque a escola ela faz com que você invista mais nos seus pontos fracos e você deixe seus pontos fortes de lado. E isso faz, por exemplo, se você é bom em matemática, e você vai muito bem em matemática, e você não gosta muito de português, você não tem facilidade de aprender português, se você se focasse única e exclusivamente em aprender matemática, você ia se tornar um gênio em matemática. Mas o que a escola faz? Não só a escola, os pais, eles dizem o seguinte, ó, vai estudar português, vai estudar português. E isso causa um estrago tremendo na nossa vida, por várias razões. Primeiro, porque antes você se achava super inteligente, porque você entendia matemática. Agora você olha para português, você não entende gramática, você começa a se achar burro, um burro. Antes, você achava que você gostava de estudar. Por quê? Porque estudar matemática, fazer aqueles cálculos enormes, aquilo era divertido, era legal, era bacana. Mas agora você tem que estudar gramática. Estudar virou sinônimo de estudar gramática. E como gramática é difícil, você vai pensar o seguinte, poxa, eu não gosto de estudar. Porque estudar virou um sinônimo de estudar gramática. E a segunda coisa era a seguinte, antes você ia muito bem em matemática. E você se considerava o cara. Agora, você parou de estudar matemática e você estudou gramática e você agora atinge a média. E isso faz com que você se perca, você se torna uma pessoa com resultados medianos. Aí chega na hora do vestibular, você não sabe mais nada sobre sua vida, você não sabe, entendeu? Então essa é a questão. E, agora, assim, deixa eu te perguntar, é a câmera que quase caiu ou foi você? Não, tô brincando. Foi a câmera, o celular escapou aqui. Tá ótimo. Deu um terremoto aqui de leve. Tá. Jacó, você falou essa questão da escola. E você acha que deveria ter um tipo de matéria, ou enfim, de acompanhamento para que os alunos pudessem desenvolver mais as habilidades ou conhecer mais oportunidades? Porque a gente, na escola, a gente sabe assim, ou você vai trabalhar com número, ou você vai trabalhar com saúde, ou você vai trabalhar... São muito específicas as profissões que a gente vai conhecendo ao longo da nossa carreira escolar. Então, você acha que se de repente a gente tivesse esse contato diferente com as inúmeras profissões que existem, as inúmeras atividades, isso ajudaria também a que o estudante conseguisse pensar fora ali da caixinha? Eu acho que a receita está numa música do Pink Floyd. O Pink Floyd tem uma música onde ele canta Leave the Kids Alone. Quer dizer, deixem as crianças sozinhas. Deixem as crianças... Param de encher a cabeça das crianças. Eu acho que esta é a solução. Por quê? Porque analisa o seguinte, eu até uma vez queria escrever um livro sobre isso. Porque analisa o seguinte, se você quer... O que a escola faz? A escola pega as crianças e começa a colocar rótulo. Como é que você avalia uma criança de 7 anos e dá uma nota? Tipo... Você faz uma redação, numa criança de 7 anos, ela não tem nem discernimento, não tem nem consciência. Aí a professora escreve lá, ótimo, bom, regular. E aí eu recebo uma nota lá, regular. E aí eu olho para a tua nota e a tua é ótima. Aí eu penso, nossa senhora, eu sou regular e a Andréa é ótima. Meu Deus, como eu sou pequena, entendeu? Então, o que acontece? Se querem classificar as crianças, porque isso a escola faz, ela pega, você é bom, você é ruim, você é mediano. As que são boas, ela mata também. Por quê? Porque quando eu digo para uma criança, você é boa,
ela não quer mais errar em nada, ela não quer mais fracassar em nada, porque se ela errar, ela vai deixar de ser boa, ela quer defender essa aparência. Então ela não vai se expor, ela vai se tornar uma recalcada. Então o que acontece? Eu sempre pensei o seguinte, uma das alternativas seria o seguinte, alguém colocou aqui, Jacob, ministro da Educação. Se eu fosse o ministro da Educação, eu faria o seguinte, eu mudaria o sistema da avaliação. O que eu faria? Eu faria o seguinte, você não precisa mais tirar 7 em tudo. Se a soma de todas as tuas notas, dividido por, vamos supor, tem 5 disciplinas, soma as notas das 5 disciplinas e divide por 5, se isto der média, você passou. Então, se você tirar 0 em gramática, mas tirar 10 em matemática, você passou. Ah, mas daí ele não vai saber falar. Mas e daí? O Brasil está cheio de analfabeto. E tem uma coisa, nenhum gênio em matemática vai passar fome porque não sabe não sabe colocar os pronomes direitos ou coisa assim. Entendeu? Então, a minha ideia seria isso, parar de nivelar todo mundo. Deixa o cara... Porque isso estimula o quê? Você vai estudar aquilo que você gosta. Se você tirar 10 em desenho, é tão importante, 10 em desenho, é tão importante como 10 em matemática. Tá me entendendo? Então, assim, querer dizer que matemática é mais importante, que português é mais importante, você pode ser um teólogo famoso, então se você gosta de religião, vai estudar religião. Entendeu? Então, eu acho assim, nós estamos vivendo em 2020 com um sistema de ensino que foi criado na era industrial. E parece que ninguém se importa com isso. São gerações e gerações de pessoas medíocres. Se você olhar a pirâmide financeira do Brasil, quanto a pessoa ganha por mês, você vai ver que 60% das pessoas ganham menos de R$ 2.400 por mês. De cada 100, 6 ganham menos. E a maioria das pessoas passam 10, 14 anos na escola fazendo o quê? Para depois ganhar R$ 2.000. E tem muito advogado ganhando R$ 2.000. Um advogado que sai de uma universidade e não consegue um emprego de no mínimo R$ 5.000, a universidade teria que ser punida por isso, entendeu? Por quê? Qual é a função da escola? É nos ajudar a nos desenvolver bons cidadãos, a nos ajudar a viver uma vida digna, uma vida bem sucedida. Mas a escola já há muitos séculos não, mas 2 séculos já não cumpre mais esse papel. Se você não cumpre o seu papel, você é desnecessário. Poxa, eu comecei a xingar a escola, os professores vão me pegar na esquina aí, mas tá bom, não dá para sair. Mas você tem razão, porque, poxa, eu me lembro na minha época de colégio, quando eu estava para terminar o ensino médio e pensando numa profissão, eu não teria feito o que eu fiz hoje. Eu fui fazer minha faculdade, fui entrar na profissão que eu tenho já com 20 e tantos anos, porque quando eu saí do colégio eu pensava assim, não, eu tenho que ter uma profissão que vai me dar dinheiro e que eu vou poder ter uma vida boa, em vez de fazer o que eu realmente ia gostar. Se eu tivesse saído do colégio e feito o que eu pensava na época, eu ia ser uma pessoa totalmente infeliz hoje, porque eu ia ser, sei lá, bióloga, e eu não tenho nenhum talento para isso, eu sei disso. Mas eu precisei sair do colégio e ficar um tempo pensando no que eu poderia fazer da vida para chegar a uma conclusão, porque a escola realmente não me deu essa noção do que eu poderia ou não fazer, né? Então, tem até uma pergunta aqui que eu vou puxar aqui, ver se dá para pôr na tela, que fala sobre isso também, sobre mudar de profissão. A Tami Carve perguntou, como lidar com o medo de mudar de profissão, de pensar que você pode estar dando um tiro no pé? E acho que tem muito disso, de você sair, entrar numa profissão e depois você começar a pensar se é aquilo realmente que era bom para você. Ó, o meu amigo Naldo Gama, palestrante aqui, um grande professor, tá ali, ó. Meu amigo, eu fiz a introdução do livro dele, baita profissional, tá concordando aí com a questão da educação, outros professores também.
Mas essa questão do medo, ela é uma questão que vai mais além, entendeu? Uhum. A gente precisa olhar para a estrutura que existe por detrás do medo. O que cria realmente o medo? Então, por exemplo, por que você tem medo de que se você escolher uma profissão que você gosta, você vai dar um tiro no pé? Você já não deu um tiro nos dois pés escolhendo a profissão errada? E você vai continuar mancando o resto da vida fazendo o que você não gosta por medo de que você vai dar um tiro no pé? Quer dizer, você pode... Eu prefiro dar um tiro no meu pé do que dar um tiro na minha alma. Porque se você não faz aquilo que você gosta, você não faz a sua alma vibrar, você não tem vibração, você não tem paixão, você se revolta com o mundo se você todo dia tem que fazer uma coisa que você não gosta. Então, para quem quer, sempre existem meios. Você pode, por exemplo, continuar fazendo aquilo que você gosta. Não, você pode continuar fazendo aquilo que você precisa. Por quê? Porque isso lhe dá o sustento. E você pode separar um tempo e investir esse tempo na construção daquilo que você realmente gosta de fazer. Ah, mas isso é demais para mim. Não é demais. Nada na vida que nos dá plenitude é demais. Demais é o sofrimento que tu vai acumular fazendo a vida inteira aquilo que você não gosta. Isso é demais. É sofrimento demais, é tédio demais, é mediocridade demais. Agora, é o que eu chamo de os anos de silêncio ou o caminho das pedras. Chega um período em que você tem que fazer as duas coisas. Você vai ter que fazer isso. Ninguém deixa de ter um filho porque cuidar um filho é trabalho demais. Então, tu dá um jeito. Você cuida do filho e você vai trabalhar. Você cuida do filho e você faz as atividades do lar. Você não abandona tudo também para ter um filho. Então, o que você faz? É isso, você continua fazendo aquilo que lhe dá o seu sustento e, paralelamente, você continua construindo aquilo que você deseja. E o Naldo, que está aqui, o Naldo é um exemplo disso. O Naldo começou a vida dele tendo uma metalúrgica. Eu fui visitar um dia a metalúrgica dele, ele era metalúrgico. E enquanto ele ganhava dinheiro com o negócio de metalurgia dele, ele foi construindo uma carreira de professor universitário em marketing. E não satisfeito com isso, ele ainda criou uma carreira paralela de palestrante, um grande palestrante renomado no Brasil inteiro. Ele ainda escreveu um livro. Então, ele poderia ter sentado lá e dito, não, vou ficar aqui porque isso dá dinheiro. Que o negócio dele dava dinheiro. Mas, quer dizer, se você quer fazer, você consegue fazer. E você fala, até no livro, nas 16 Leis do Sucesso, sobre isso, né? Sobre lidar com medo e sobre como a gente também pode usar a nossa mente ao nosso favor. Isso tem a ver também, né? Você trabalhar com medo e você também pensar de formas que podem te ajudar. É uma das lições, né, do Napoleão Hill, ou eu tô misturando? Não, é que tudo que o ser humano cria, ele realmente... Ó, o Naldo está aqui me assistindo e está dizendo que é verdade, mas o processo é esse. Eu usei o exemplo dele, mas você pode olhar no seu meio, você vai ver que tem pessoas que tiveram uma profissão no início e depois foram construindo uma coisa paralela. Mas tem que colocar o esforço necessário, tem que ter a vontade, tem que ter a disciplina, tem que ter a coragem. A questão do Napoleon Hill, tudo que o ser humano cria, ele cria com o pensamento. Tudo nasce com o pensamento. Então, o que acontece? Se você tem medo, uma pessoa com medo, ela não consegue ser uma pessoa que cria grandes coisas. Por quê? Porque você não tem medo do passado. Você sempre tem medo do futuro. E o medo é uma projeção mental. O medo não é uma coisa real, uma coisa física. O medo é uma projeção mental.
Então, como é que você quer se libertar do medo? Como é que você quer vencer o medo se você mesmo cria o medo? O medo não é uma coisa física. Alguém já viu o medo por aí passeando, andando na rua? Ele não está, ele não é uma coisa. O medo é uma coisa que você cria. E você cria isso da mesma forma como você cria um celular, da mesma forma como você cria um guarda-chuva, da mesma forma como se cria um corte de cabelo. Só que algumas pessoas criam coisas e as outras criam medo. Não consegue se libertar de uma coisa que você mesmo cria. É só parar de criar o medo. E uma coisa estranha em relação ao medo é o seguinte: as pessoas têm medo de que se elas arriscar fazer alguma coisa, elas vão fracassar. Mas elas não se percebem que se elas ficarem onde elas estão, elas já fracassaram. Eu não vou lembrar o nome de quem perguntou, mas ela estava falando sobre como a gente pode passar isso para os filhos. Essa questão de não sentir medo do futuro e de investir no próprio talento e até de pensar diferente. Como que é possível os pais passarem isso para as crianças, para os adolescentes? A primeira questão é a seguinte: você precisa se preocupar primeiro com você. Você não pode passar para uma outra pessoa aquilo que você não tem. Então, é justo, é coerente, é necessária a preocupação com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos, com os nossos alunos. É necessário, é necessária essa preocupação. Mas o que você precisa fazer? Você precisa primeiro se voltar para si. Porque você não tem tanto controle como você pensa que tem sobre os seus filhos. Os seus filhos vão tomar o rumo deles. E outra coisa, eu sempre digo o seguinte: eu acho que a melhor receita para você cuidar das suas crianças é deixar elas em paz. Deixar em paz não significa você deixar elas fazer o que elas quiserem. Mas o grande problema, o grande obstáculo é quando você quer começar a controlar a vida dos filhos. Controlar no sentido de dizer para eles o que é certo e o que é errado. Porque você não sabe o que é certo e o que é errado. Hipótese alguma, não existe certo ou errado. Isso é um julgamento que as pessoas fazem. Por exemplo, a maioria de nós vai pensar que o momento histórico em que nós estamos vivendo é um momento negativo, que é uma coisa ruim o que está acontecendo. Mas como você sabe disso? Como você realmente sabe se este momento que nós estamos passando não vai salvar a humanidade? Como você realmente sabe se este momento não é um momento onde a humanidade vai passar de um nível de consciência para outro? Você não tem essa percepção. Verdade. Então, o que acontece? Quando você olha para uma realidade, você julga essa realidade e você rotula essa realidade, você deixa de aprender com ela. Por exemplo, eu estou aprendendo muito com esse momento, aprendendo a lidar comigo, aprendendo a lidar com a ansiedade, aprendendo a lidar com a morte, aprendendo a entender que eu não tenho tanto controle como eu pensava ter sobre as coisas, eu entendendo que por maior e melhor que seja o planejamento, pode de uma hora para outra tudo dar errado, e tu tem que saber conviver com isso. Então, o que acontece? A grande questão é a seguinte: se foque em você, porque se você se tornar uma pessoa com uma consciência elevada, você vai saber o que fazer com os filhos. Então, essa é a questão. Tem um pessoal falando aqui sobre a estrutura do medo. Acho que vocês estavam falando disso quando eu caí, né? Sim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque eu também perdi, não ouvi. É porque a estrutura por detrás do medo, ela é uma coisa um pouco mais complexa. A gente precisa de tempo para falar sobre isso. Por quê? Porque se você analisar, a gente acha que a gente tem medo de muitas coisas. O medo, ele tem vários disfarces. Mas o medo, ele sempre é uma coisa só, que é
o movimento do tempo. Você está aqui e aí você projeta alguma coisa no futuro e esse movimento é o medo. Então, o que que acontece? O medo, ele sempre é a insegurança que nasce quando você sai do certo para o incerto. Então, se você entender essa estrutura, agora essa estrutura ela tem uma origem. Esse movimento ele depende sempre de duas coisas. Ele depende de uma ideia e ele depende do tempo. E para você entender por que a ideia e o tempo são a origem do medo, aí nós temos que entender o que é a mente e o que é a identificação com a mente, porque a mente é ideia e tempo. A mente, o nosso condicionamento mental é ideia e tempo. A mente ela não consegue estar no agora, nesse exato momento. A mente ela só consegue viver no tempo, que é o passado e o futuro. Tanto o passado como o futuro, eles não existem na realidade. Eu escrevo isso no Os Atrevidos Dominam o Mundo. Então, o que acontece? Se o passado e o futuro não existem, se eles são uma ilusão, e se o medo está no passado ou no futuro, no passado, no sentido de que o que aconteceu de ruim possa vir a acontecer de ruim no futuro, ou aquilo que aconteceu de bom talvez não aconteça mais. Isso também é um medo. Então, quando você se identifica com a sua mente, que é ideia e tempo, você inevitavelmente vai viver no medo. Então, você precisa criar uma dissociação do seu eu com a mente, porque você não é a sua mente. Você é algo diferente. A sua mente é simplesmente uma ferramenta do seu eu. E nós, muitas vezes, confundimos essa ferramenta como sendo o nosso eu. Mas isto, Andréia, eu falei 25 horas sobre esse tema numa série chamada A Jornada do Filho Pródigo. Então, o que acontece? Nós falamos 25 horas sobre esse mesmo tema. E ainda não esgotamos ele. Agora nós vamos fazer mais 25 horas. Vamos trabalhar 50 horas só sobre essa ideia. Ó, falando em ideias, Pedro Almeida está nos assistindo e fez uma pergunta aqui. Como a gente pode evitar viver baseado em ideias erradas? Agora, o que o Pedro vem com essa pergunta? Podia fazer uma coisa mais simples, mais fácil. Pois dizer, fala da né? lei número 2. Aí, primeiro, ele quer dizer o seguinte, qual é a pergunta? Como evitar viver baseado em ideias erradas? Isso é pergunta que se faz para um escritor. Ele deveria se preocupar em me promover. Aí ele me puxa o tapete desse jeito. Meu Deus, Pedro, agora amanhã eu brigo contigo. Não, eu entendi a pergunta, é brincadeira. Mas o que acontece? Veja o seguinte. Como evitar viver baseado em ideias erradas? Isso realmente é uma pergunta que está cheia de nó. Primeiro, eu inverteria um pouco essa pergunta. Porque a nossa vida, ela pode ter dois pontos de referência. Uma é a referência ao objeto, ao que está manifesto, e a outra é a referência ao eu interior. É a autorreferência. A maioria das pessoas, elas vivem baseadas com foco sobre... Estou olhando agora para você e você está pensando o que ele está falando. Então, a sua vida pode ter dois pontos de referência. Pode ser a autorreferência ou a referência ao objeto. A referência ao objeto, o objeto sempre é o manifesto. E o pensamento também é o manifesto. Então, o que acontece? Todos nós, ao longo da vida,
nós vamos vivendo experiências, nós vamos confrontando conceitos, ideias, nós vamos testando e isto vai criando um condicionamento mental. Esse condicionamento, ele geralmente se torna uma coisa estática, uma coisa definida. E quando você baseia o seu ponto de referência nesse condicionamento, você só passa a pensar a partir desse condicionamento. E você perde a liberdade de escolha. Porque você não vai mais escolher livremente. Você vai escolher tudo baseado na experiência do passado. E essa escolha ela se torna uma reação condicionada, uma reação automática daquilo que você viveu como experiências. Não necessariamente o que você viveu das experiências, mas aquilo que você percebeu a partir das experiências. Então você tem uma percepção, você tira uma conclusão e essa conclusão se torna uma verdade. E essa verdade se torna uma crença, e essa crença se torna um condicionamento. A partir de hoje, quando você se deparar com um fato similar a isso que formatou esse condicionamento, você sempre vai reagir automaticamente criando a mesma resposta. Se o seu ponto de referência for essa referência, você confunde quem você verdadeiramente é com a ideia que você formou sobre você. E você passa a viver não o que você é, mas a ideia que você tem sobre você. E isso se chama inconsciência. Você passa a ser uma pessoa que vive de modo inconsciente. Por quê? Porque você não percebeu quem você é verdadeiramente. E você projeta isso nos outros também, né? Exatamente. Você passa a ver a imagem mental dos outros. E muito que você vê dos outros é um reflexo daquilo que você percebe. Por isso que o autoconhecimento que a gente faz... E eu estou escrevendo um livro sobre isso, Pedro. Te prepara. O que acontece? O autoconhecimento, as pessoas confundem muito o autoconhecimento como sendo algo que você descobre a seu respeito. Autoconhecimento é saber coisas sobre você, é saber traços da sua personalidade. E autoconhecimento não é nada disso. O autoconhecimento é descobrir quem você é para além de todo esse condicionamento. É você criar a autorreferência. Aí vem essa ideia que eu falo muito da parábola de Jesus, onde ele diz o seguinte: não construa a sua casa sobre areia. Por quê? Porque qualquer tempestade, qualquer enxurrada, qualquer vento vai levar a sua casa. Cavoque fundo e construa a sua casa sobre a rocha. Quando a gente constrói, e quando Jesus queria dizer a casa, ele queria dizer identidade. Quando você constrói a sua identidade sobre a sua imagem mental, você está construindo sobre areia. Por quê? Porque se você se confunde com uma imagem mental, isso é uma imagem feita de opiniões, feita de conceitos. Se uma outra pessoa vem com uma opinião contrária, ela machuca a tua opinião, a tua identidade. Isso nos torna tremendamente vulneráveis. Por quê? Porque qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer comentário, ele derruba a nossa casa, que é a nossa identidade. Então, se você cavocar fundo e você criar a sua estrutura sobre o seu verdadeiro eu, que é sobre a rocha, se você construir a sua identidade sobre a rocha, nenhuma enxurrada, nenhuma opinião, nenhum vento, nenhuma crítica pode derrubar a sua casa. Mas, de novo, nós falamos 25 horas sobre isso. Ó, tem uma pergunta aqui, vou botar na tela, do Ezequiel Alencar 01. Como faz para sair da negatividade? Eu acho que isso serve para qualquer área da vida, né? Porque a gente pode ser negativo com relacionamento,
com profissão, com tudo, né? A negatividade, ela é sofrimento. Sofrimento o ser humano pode ter dois tipos de sofrimento. O sofrimento físico e o sofrimento psicológico. Sofrimento físico é quando tu caminha e bate com o dedão na quina da mesa e isso dói. Isso é dor física. Mas isso são a minoria. Nós sofremos muito pouca dor física, a não ser que a gente tenha algum problema de saúde. Agora, o ser humano carrega enormes cargas de sofrimento psicológico. Por quê? De novo, por causa da nossa identificação com a mente. Por quê? Porque a negatividade, ela é criada por uma resistência, uma não aceitação ao que é. Toda negatividade e todo sofrimento, ele nasce exatamente disso. A não aceitação do que é. A pessoa disse alguma coisa, você não aceita isso. Você fica ressentido. O ressentimento é uma negatividade. Você está numa situação complicada. Você acha que você deveria estar numa outra situação. Você não aceita a situação em que você está. Isso cria negatividade. Você não consegue entender o que vai acontecer amanhã. E você resiste à incerteza do que vai acontecer amanhã. Você não aceita de que você não sabe o resultado do que vai acontecer amanhã. Isso cria ansiedade, preocupação, que é uma forma de negatividade. Então, isso nos remete àquela velha questão de viver no tempo, identificado com a sua mente, passado e futuro. Então, você olha para o passado, você olha para o futuro e você vive criando essa não aceitação. Então, como é que você se livra da necessidade, da negatividade? Pare de julgar. Pare de julgar. Por quê? Porque se você julga isso, mesmo que seja uma coisa boa. Se você julga uma coisa como algo bom, então ontem de noite você estava numa balada e estava num happy hour com os amigos, isso é uma coisa boa. Agora você está isolado, você não pode mais sair. Aí você compara isso com o que você teve ontem e você não aceita o fato de você ter que estar agora aqui. Isso cria a negatividade. Porque você julga que é pior estar em casa do que estar na balada. Ou você olha e diz o seguinte, nossa, no final do mês eu tenho que pagar o salário dos meus funcionários, não estou vendendo nada, como eu vou pagar isso? Isso traz negatividade. Quando você não julga, quando você se foca no momento presente, quando você não confunde o tempo cronológico com o tempo psicológico, o que você faz? Você olha e diz o seguinte, ok, eu tenho essa situação para resolver no final do mês. O que eu posso fazer agora para resolver isso? E você transforma a sua energia numa ação no presente. E você não traz a negatividade da incerteza do futuro para contaminar o seu presente. Porque a negatividade, ela nunca é a saída. Você nunca consegue criar um resultado positivo de um estado de espírito negativo. A primeira coisa que você precisa mudar é o seu estado de espírito. Porque se você tiver um estado de espírito, isso não é pensamento positivo. Não me confundam essas coisas. Ter um estado de consciência positivo, mesmo na incerteza, mesmo na dificuldade, é começar a criar uma saída, por pior que o problema seja, de um ponto positivo. Mas isto é uma ciência que poucos seres humanos entendem ou conhecem. Na verdade, é um exercício diário, né? Você luta com você mesmo, né? Isso já é um julgamento que tu faz. Para que lutar?
A luta, ela já demanda um julgamento. Veja como você já julgou isso. Não estou te colocando num brete aí. O que acontece é o seguinte, a nossa mente, ela faz exatamente isso. Mas isso é uma luta diária, você tem que... Não, não é uma luta, a vida é isso. Entendeu? A vida é isso. Só que você tem que separar a sua vida da sua situação de vida. A situação de vida, ela pode estar cheia de problemas. Geralmente ela está. Mas a sua vida não é a sua situação de vida. E quando você consegue separar as duas, você cria um distanciamento, uma perspectiva que te permite a lidar com o problema. Agora, se você confunde a sua vida com a sua situação de vida, aí isso se torna um problema. Por quê? Porque não existe a consciência, não existe o distanciamento para você se agarrar nisso. Bom, deixa eu ver aqui, tem umas perguntas na nossa caixinha de perguntas. Espera aí. Existem exercícios para silenciar a mente e se autoconhecer? Sim, existem alguns exercícios, mas todos os exercícios, porque o que acontece? A gente tem que entender a diferença entre mente e consciência. Então, a mente é um ponto diminuto dentro da consciência. Então, você tem aqui uma mente, que é um pontinho diminuto, e essa mente é a atividade pensante. Mas isso não é quem nós somos. Por quê? Porque você pensa, mas você também tem consciência do que você pensa. E a consciência ela é muito maior do que o nosso pensamento. Então, quando você cria consciência sobre o seu pensamento, veja, a consciência ela é ampla. E aí você consegue pegar essa ferramenta maravilhosa que é a mente e você consegue construir coisas boas com a mente. Mas o que acontece? Quando você confunde quem você é com esse pontinho diminuto, você passa a pensar que você é a sua mente. E aí, esse pontinho diminuto, ele se torna quem você é. E ele assume o controle sobre sua vida. E essa consciência, ela simplesmente desaparece. Por quê? Porque você deu autonomia para esse pontinho. E 95% das pessoas vivem assim. Então, qual é a atividade para você assumir controle sobre sua mente? É você perceber que você não é a sua mente, que você é essa consciência. E aí, o que você faz? Você começa a observar a sua mente. Aí você tem dois entes agora. Você tem o observado e você tem o observador. Quem é o observador? O observador é a sua consciência, é aquilo que é maior do que você. E quando você entende isso, quando você começa a observar a sua mente, a mente perde energia, ela perde força. E aí você acessa esse vasto campo de inteligência que existe para além da mente. A gente acha que a mente é o nosso principal ativo. A mente, na verdade, virou um parasita que tomou posse de nós e começou a controlar a nossa vida. E por isso que nós vivemos uma vida tão cheia de sofrimento, uma vida porque a mente ela criou esse falso eu e esse eu sabe que é falso e por isso ele vive inseguro, ele vive com medo, ele vive atormentado. Agora, para além desse falso eu, existe o verdadeiro eu, que é a nossa consciência. E quando você consegue acessar essa consciência, você se transforma. Por isso que tem essa borboletinha azul nos comentários. É o nosso símbolo da jornada do filho pródigo. O que é a jornada do filho pródigo? O filho pródigo, ele vivia no mundo da abundância, no mundo da consciência, e um dia ele disse o seguinte: pai, eu quero agora viver por conta própria. Quer dizer, ele vivia aqui na consciência, a parábola diz isso, ele vivia aqui na consciência
E aí ele disse o seguinte, a mente disse o seguinte, eu vou assumir o comando, me dá a tua parte, a partir de hoje eu vou viver sozinho. E a mente, ela cria escassez, ela cria medo, ela vive da comparação, ela vive do julgamento, e isso cria muito sofrimento, e isso cria inconsciência. E aí o filho pródigo abandonou a casa do pai, a consciência, e foi viver um falso eu, que é a inconsciência, e ele percebeu o seguinte, isso não tem lucro, não tem vantagem eu viver a inconsciência, eu vou voltar para a casa do pai. E aí ele se reconectou com a consciência. E a consciência é a centelha divina que existe entre nós. É o modo como você se conecta com Deus. É a conexão divina que você tem. E essa conexão a gente cortou. Os seres humanos não têm mais, nem os padres, nem os papas, pouquíssimas pessoas têm uma conexão com Deus. O que a gente tem, do jeito como a gente criou um ídolo mental, que se chama eu, o falso eu, a gente também criou um ídolo mental, que é a imagem de um Deus. Uma imagem mental, o soberano, o criador. Então a gente tem um monte de aditivos e a gente admira aquele ídolo mental ali, a gente olha para isso, a gente tem medo, dizem que tem que ter temor a Deus. Por que você haveria de ter temor a Deus? Jesus disse que Deus está dentro de nós. Para que temer Deus? Deus é amor. Para que temer? Então existe essa inversão. A mente cria uma imagem mental de tudo e nos separa de tudo. E a gente começa a ter uma ideia das coisas, mas a gente para de viver, de sentir. Nós nos tornamos seres conceituais, que só sabem os conceitos, mas não sabem mais o que está por detrás dos conceitos. Estamos filosofando demais? Não, tá ótimo. Deixa eu ver aqui que tá bombando de pergunta. Deixa eu abrir aqui a caixinha, vamos lá. Aqui. Aline Rainha. Como ter mais desse autoconhecimento verdadeiro? Fazendo parte do clube dos 5%, que é a minha escola permanente de estudo, orientação e acompanhamento. Lá é uma das saídas. Por quê? Porque lá eu ensino isso. Lá é um debate constante em torno disso. É uma das alternativas. Tem muita gente que já faz parte. Falando nisso, você está fazendo uma série de lives destrinchando cada uma das leis do 16 Leis do Sucesso, né? Estamos fazendo hoje vai ser pensar com precisão, a 11ª lei. Estamos fazendo toda noite uma aula às 21h30, de 1 hora, às vezes 1h30, sobre uma lei. Gratuitamente, as pessoas só precisam assistir. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Ó, a Simone Ribeiro perguntou: até quando podemos construir a identidade? A gente sempre está evoluindo com relação a isso, ou chega um momento que você está pronto? Não, é aquela história. Preste atenção. Vamos usar como exemplo a lagarta e a borboleta. Se você quiser mexer nos seus condicionamentos mentais, você pode. Você pode, tipo, vou melhorar o meu mindset. Se usa muito isso, vou melhorar a minha mentalidade. E o que você faz quando você melhora a sua mentalidade? Você consegue fazer pequenos avanços. Por quê? Porque a mentalidade, ela é uma estrutura condicionada, é um modo de pensar. E como é que você vai mudar o modo de pensar através do seu pensamento? Então, o que você faz? Se você quiser mudar a sua mentalidade, você pode fazer isso em pequenos avanços ao longo da vida. Eu sempre uso o exemplo, é mais ou menos como você ser uma lagarta e você querer aprender a andar um pouco mais rápido.
Então, é uma lagarta que caminha um pouco mais rápido. É uma lagarta um pouco mais forte. É uma lagarta um pouco mais malhada. É uma lagarta um pouco mais lagarta. Mas o interessante não é você se tornar uma lagarta um pouco mais lagarta. O interessante é você passar pelo processo da metamorfose, que significa você se dissociar do seu condicionamento. Você entender que você não é o seu condicionamento. É você começar a agir a partir de um nível acima do seu pensamento. Você desenvolver consciência sobre o seu processo de pensar e aí você assume controle sobre a sua mente. E aí você passa a usar a mente como uma ferramenta para criar aquilo que você quer. Você abre mão da sua mentalidade. Mas as pessoas acham isso complexo porque a maioria das pessoas, está com os dois pés dentro da mentalidade. Ou seja, a identidade delas é a mentalidade. E elas pensam, se eu abrir mão da minha mentalidade, eu vou abrir mão da minha identidade. Eu vou deixar de ser quem eu sou. Mas esse é o processo da metamorfose. Se você não deixar de ser uma lagarta, você não tem como se tornar uma borboleta. E olha que ironia do destino. A lagarta achou que o mundo acabou e, na verdade, ela se transformou numa borboleta. Essa é a dificuldade. A gente acha que a identidade morre. Mas, na verdade, a gente se conecta com o verdadeiro eu. Ó, vamos lá, tem mais perguntas chegando. O João aqui, vamos lá. O João quer saber como sabemos que estamos conscientes. Quando não precisamos mais fazer esse tipo de pergunta. Deixa eu abrir mais pergunta aqui. Tem uma aqui que a letra é muito pequenininha, eu vou ter que ficar bem pertinho, vamos lá. É possível viver 100% presente? E o que você acha que a gente pode fazer para melhorar o condicionamento para os momentos de inconsciência? Nossa, essa é difícil, hein? É que assim, não há necessidade de você ficar 100% o tempo consciente. O objetivo é não ficar 100% do tempo inconsciente. Porque esse é o problema. O que acontece hoje, se você observar a sua voz na sua mente, se você observar a sua mente, você vai perceber que você passa 100% do tempo pensando sobre o passado ou sobre o futuro. Você nunca tem consciência sobre o momento presente. Você não tem consciência sobre o agora. Você ou está pensando no passado, pode ser o passado imediato, coisa que aconteceu há 20 minutos atrás, pode ser o passado distante, coisa que aconteceu 3 anos atrás, ou você está projetando algo no futuro. Você nunca consegue parar por um momento e simplesmente conectar-se com este momento. E o que acontece? A ideia é exatamente o oposto. Você viver nesse momento e você fazer breves visitas ao passado. Por exemplo, eu quero saber, onde é que foi que eu li isso? Ah, eu li isso lá naquele livro. Eu estou fazendo uma visita ao passado para ir buscar uma informação. Mas a minha casa está sobre a rocha. Eu estou conectado comigo mesmo, com o meu verdadeiro eu. Eu não estou me perdendo em memória ou em imaginação, que a imaginação significa projeção mental. Eu estou aqui. Aí eu penso o seguinte, poxa, no dia 8 eu tenho uma live. Deixa eu anotar aqui o que eu vou falar na live no dia 8. No final do mês eu vou ter que pagar minhas contas. Como estão as receitas? O que eu posso fazer? Quer dizer, quanto que eu tenho que pagar no final do mês? Aí eu vou lá e busco a informação, eu pego as experiências do passado, aprendo com elas,
mas eu não encho esse único momento, que é a realidade, que é o momento presente, que é ter presença. Ter presença significa estar aqui agora, com a mente vazia, em paz. Eu não poluo esse momento com o tempo psicológico do passado, as coisas que aconteceram, os bullying, as ameaças, os erros, os tropeços, porque isto não existe mais. O passado, a gente tem essa falsa ilusão de que o passado é real. Tipo, mas isso aconteceu no passado. Sim, mas isso não aconteceu no passado. Nada nunca aconteceu no passado. Tudo que aconteceu até hoje aconteceu num momento presente, num outro tempo. E o que aconteceu lá, na verdade, não existe mais. O que existe é uma interpretação nossa do fato em si, mas o fato não existe mais. E essa interpretação, ela já não é mais uma interpretação acurada. Não é mais uma descrição exata do fato. É uma interpretação contaminada com o quê? O nosso condicionamento. Ela já está distorcida, já não é mais. Tanto é que, quando a gente lembra uma coisa triste, no momento que a gente está feliz, a gente fica menos triste. Mas quando a gente lembra uma coisa triste, quando a gente está triste, a gente fica mais triste. Porque o momento que a emoção do momento já contamina o fato. A mesma coisa é o futuro. O futuro também, nada vai acontecer no futuro. Quando algo acontecer, vai ser num presente, no momento presente. Nada vai acontecer no futuro. Então, o que acontece? Para que a gente se preocupa com as coisas que vão acontecer no futuro? Nada vai acontecer no futuro. Se você se conectar com o presente, se você tiver presença, você sempre sabe lidar com um problema quando ele aparece. Agora, você não tem como lidar com uma projeção mental de algo que ainda não aconteceu, que está no futuro. Como é que você vai resolver um problema no futuro? Você não tem, você tem que resolver ele agora. Como é que você vai resolver um problema que aconteceu no passado? Não tem. Por isso, se você viver de tempo em tempo, se você se fechar nesse compartimento chamado agora, presença, o momento presente, e você lidar com esse momento, você não tem problema na vida, porque os problemas são criações da nossa mente. Que tipo de problema você tem agora? Os seus problemas estão todos no futuro, mas o futuro é uma ilusão. Se o futuro é uma ilusão e seus problemas estão no futuro, os seus problemas também são uma ilusão. Ó, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, da Beta Ramalho. Ela perguntou com que idade você se tornou consciente do seu eu verdadeiro? Eu ainda nem me tornei. Não, estou brincando, mas isso é um processo. Como que isso acontece? Você primeiro tem pequenos lapsos de consciência. Quando você começa a observar o seu pensamento. Porque a consciência é luz. Um dia eu fui num cânion muito bonito que existe numa reserva indígena dos Navajos, no Arizona. Se chama Antelope Canyon. E esse é um cânion que você entra e existem pequenos raios de luz que entram e eles formam uma imagem deslumbrante. E eu sempre penso, quando eu penso de consciência, daquilo ali. Por quê? Porque no início, você começa a jogar pequenos raios de consciência dentro da sua inconsciência. E o que é a consciência? A consciência é luz. O que é a inconsciência? A inconsciência são trevas. Então, o mundo das trevas é o mundo da inconsciência. Se você vive na inconsciência, você confunde quem você é com um falso eu. E isso cria sofrimento. Por quê? Porque o falso eu cria resistência.
Então, quando você começa a iluminar a inconsciência, você começa a perceber o que está dentro da sua inconsciência. E como disse o apóstolo Paulo, tudo que é exposto à luz se torna luz. Então, quando você tem pequenos lampejos de consciência, a inconsciência se dissipa. A maioria das pessoas, elas ficam desesperadas quando elas entendem esse conceito e elas querem eliminar a inconsciência. Como você elimina a escuridão? Não existe como lutar contra a escuridão. Você só consegue ligar, acender a luz. Quando você acende a luz, a escuridão se dissipa. Quando você joga a consciência sobre a inconsciência se dissipa. E a consciência é o fim de todos os problemas e de todos os sofrimentos. A inconsciência cria o sofrimento, cria os problemas. A consciência dissipa esses problemas. E aí vem essa questão. A maioria de nós nunca acessa esse pequeno momento, que é a eternidade. A gente pensa que a eternidade é um tempo sem fim no futuro. A eternidade não é isso. A eternidade é o constante agora. Por quê? Porque ele é um tempo sem fim. E é aqui que acontece o fluxo da vida. A eternidade é agora. Por isso que Jesus disse o seguinte: procurem a porta estreita, que ela nos leva à verdade, à vida. A vida acontece agora. A vida não aconteceu no passado nem no futuro. Ele disse: tentam ficar longe das portas largas, porque largas são as portas da perdição. O que é a porta larga? É a história do passado, a imaginação do futuro. Isso tudo é perdição, porque nós nos perdemos nisso. Por quê? Porque isso é uma projeção mental. A vida não ocorre no passado, não ocorre no futuro. A vida ocorre agora. Então, acesse a porta estreita, entre, procure ali. E é ali que está a conexão com o nosso ser, que é o verdadeiro eu, que é a conexão com Deus. Isso tudo que você está falando, eu acho que cabe perfeitamente com o momento que a gente está vivendo, né? As pessoas, elas estão em casa, elas estão em isolamento, mas elas só estão pensando no que elas vão fazer quando tudo acabar, quando for sair, quando a vida for voltar ao normal, né? Então tem tudo a ver isso que você acabou de falar, de não viver Sim, o presente. enquanto elas estão lembrando de como era bom o tempo quando não existia coronavírus, enquanto elas estão preocupadas quando vai acabar, como vão sair, elas estão se perdendo pela porta larga, enquanto que elas deveriam procurar a porta estreita, que é viver o agora, é se focar no que eu posso fazer nesse momento, para criar, para despertar, para me encontrar, para melhorar a minha vida. Depois, isso é outra história. Tu não tem como mudar o depois. Tu só tem como agir agora. E o que tu fizer agora terá reflexo no depois. Terá reflexo no depois. Então, não espere. Se conecte com o seu verdadeiro eu. Busque essa conexão. Gente, o pessoal que tá falando aqui sobre deixar a live salva, a live vai ficar salva lá no perfil da Faro, no IGTV, todo mundo vai poder assistir quantas vezes quiser, porque eu acho que é um papo extremamente necessário e que a gente precisa voltar sempre a isso, porque é um exercício, né, Jacó? A gente acaba esquecendo muitas vezes disso e voltando a pensar como pensava antigamente, né? Exatamente. É uma atividade, por isso que eu disse, o progresso, o processo, ele é contínuo. Mais uma vez, e Einstein já dizia isso, que uma mente expandida, ela nunca mais volta ao normal. Bom, gente, a gente já tá aqui com o Jacó há 1h30, num papo maravilhoso. Tem pergunta pra caramba, mas a gente vai precisar encerrar. Então eu vou fazer uma última pergunta para ele e vou ler uma última pergunta daqui. Deixa eu até abrir uma pergunta que já tá aqui há um tempo.
do Diego, ó. MR Diego 21. Como criar crenças de merecimento? É uma pergunta que, primeiro, como é toda uma filosofia Uhum, distorcida que existe lá fora. tá. Então, as pessoas falam assim: se você não tem aquilo que você gostaria, é porque você tem crenças que te limitam, que são crenças limitantes. Mas aí eu te pergunto, o que é uma crença? Uma crença é um conceito fechado. Se você acredita no azul, você não pode ao mesmo tempo acreditar no branco. Você só Uhum, pode acreditar, se você acredita em Deus, você não pode ao mesmo tempo não acreditar em Deus. Então toda crença ela te limita, porque se tu acredita numa coisa, tu não pode acreditar no oposto. Então toda crença é um conceito fechado. E por isso toda crença ela é limitante. uhum, Então não existem crenças que não são limitantes. Todas as crenças são limitantes. Mas tem um grupo de pessoas, elas encontraram o conceito equivocado de crença limitante como um gatilho mental muito fácil para montar uma armadilha para vender alguma coisa para a pessoa. Por quê? Porque as pessoas são ávidas por enriquecimento, elas querem ficar ricas, uhum, elas querem ganhar dinheiro, elas querem ser famosas, elas querem se tornar notadas. Então elas dizem o seguinte, cara, não adianta, se tu não tem o que tu quer, é porque você tem crença limitante. E se tu comprar o meu produto, eu vou eliminar essa crença limitante e aí você vai ter o que você quiser. Gente, se isso fosse tão fácil assim, ou tão simples, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. E eu ia sair com o machado em punho, derrubando crença limitante por aí. Mas isso tudo é bobagem. Não existem crenças limitantes. Não existe crença de merecimento. Essa ideia de que, se você não tem dinheiro, você tem que ir tomar um café na Copenhague e gastar o dinheiro que você não tem para aumentar o seu merecimento, isso é uhum. bobagem. Isso depois tu vai te arrepender por ter gasto os últimos 20 pila. Os 20 reais que tu não tinha, tu vai torrar isso no café e tu não vai ter nada. Isso é bobagem. O que acontece? Você tem que trabalhar o seu verdadeiro eu. Você tem que trabalhar o teu nível de poder pessoal. Você tem que se tornar uma pessoa melhor. Você não precisa querer mexer em crença. Como é que você vai mexer numa crença? Você vai abrir a cabeça e vai tirar uma crença lá e botar outra dentro? Isso não funciona assim. Você não consegue desbloquear nada. Não tem nada bloqueado em você. Você não precisa desbloquear coisa nenhuma. O que você vai desbloquear? Você precisa se entender melhor. Você precisa desenvolver uma consciência. Porque quando Uhum. você diz, eu preciso desenvolver crenças limitantes, você já tem uma confissão escrita de que você acredita que você é as suas crenças. E aí você já assume o certificado de que você é aquilo que você pensa. E isso Aham. não é verdade, entendeu? Então, essa é a questão. Mas, assim, desculpem se eu tirei o discurso de alguém, mas eu preciso falar o que eu acredito. E quem sabe eu estou errado. Né? Se você realmente conseguir tirar umas crenças da sua cabeça, umas crenças limitantes, me ensine a tática que daí eu também vou tirar umas minhas. É Entendeu? lógico. Mas isso Mas não é tão simples assim. Isso não, eu, não é eu, uma eu coisa entendo, que... eu entendo até isso que você falou, porque querendo ou não, e isso é uma coisa que eu tenho observado muito na minha geração. É uma geração que tem essa crença do merecimento e é uma geração de pessoas infelizes, porque elas não conseguem aquilo que elas acham que elas merecem
E isso faz delas pessoas mais fechadas, pessoas mais tristes, porque elas acham que de alguma forma o universo não colaborou com as coisas, Não, né? Esse- é porque elas acham que elas nasceram merecendo alguma coisa. Pois é. Você não merece nada, sabe? O que, que você tem que fazer? Você tem que, se você não tem alguma coisa, começa a dar isso. Você só tem o direito a uma coisa, a dar, a servir, a contribuir. Esse é o teu papel. Você não nasceu com direito a nada, exceto ao de plantar. E se você Uhum. plantar, a colheita vai aparecer. Mas não fique dizendo como é que eu posso aumentar uma crença para merecer uma colheita maior. Vai plantar. Se tu plantar, tu vai colher. Não fica aí sentado esperando uma crença, mudar uma crença. Se você não planta, você não colhe. Então, aprende a dar, aprenda a se doar, vá aprender a fazer alguma coisa, faça isso com amor, faça isso com entusiasmo, vá contagiar outras pessoas, para com esse papinho de moloide. Desculpa, eu não estou chamando esse rapaz de moloide, mas eu estou chamando a pessoa, quando você tem esse pensamento, você tem que parar de essas conversinhas. Ai, se eu tirasse uma crencinha limitante da minha cabeça, como é que eu posso aumentar a minha crencinha de merecimento? Que conversa furada é essa? Tu já pensou? Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, sentado ali dizendo, eu preciso ir remover uma crença limitante, porque não, eles trabalham, eles servem, eles produzem, eles fazem. É isso que você tem que fazer, entendeu? Olha, eu não tenho nenhuma última pergunta para te fazer, porque eu acho que a tua resposta foi perfeita, né? Eu acho que todo mundo que está acompanhando essa live, inclusive, estou vendo muita gente falando o quanto isso tem sido importante, quanto essa conversa está sendo importante, porque eu acho que é interessante você ouvir isso, né? Você ouvir que, cara, muitas vezes depende sim de você, depende do seu esforço, depende da sua vontade, da sua ideia de querer investir em você e querer fazer dar certo, né? Então, eu acho que a gente precisa aprender isso agora mais do que nunca. Eu acho que esse momento que a gente vive é realmente um tapa na cara, né? Pra gente ver que, olha só, a gente deu errado em muitas coisas. Então vamos começar a pensar como isso pode dar certo. Exatamente, porque o mundo, se você olhar para a humanidade, no domingo eu tinha uma live de 3 horas, e aí um colega meu disse o seguinte, porque a ciência, eu disse, a ciência é uma trava, é um freio na humanidade. E aí ele meio que caiu da cadeira, porque ele disse, como é que se tem coragem de falar uma coisa assim? Porque o que acontece? A gente idolatra algumas coisas que não fazem o menor sentido. É lógico que nós crescemos um pouco com esse conceito de consciência. Sim, Uhum. com esse conceito de ciência. A ciência foi importante em algumas coisas, mas a gente não sabe como teria sido o nosso crescimento como seres humanos se nós não tivéssemos idolatrado tanto a ciência, se nós não tivéssemos nos apegado tanto a esses métodos fechados, que são os métodos que a razão consegue captar. Porque a vida é muito maior. E olha, nós estamos criando uma humanidade, a nossa sociedade está doente. Nós somos seres humanos que adoram se autodenominar feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas se Deus aparecesse na frente de nós agora, de cada um de nós, e dissesse, cara, você é feito à minha imagem e semelhança, deixa eu olhar como você está. Será que ele ia se orgulhar de dizer, cara, você está representando bem a minha imagem? Ou será que ele ia dizer, nunca mais repita isso, porque se alguém for dizer para mim que é feita a minha imagem e semelhança, eu ia ficar de olho, né, para ver se ele não ia aprontar por aí. Não tá Então, queimando o seu filme, né? queimando meu filme. Aí eu pergunto, você está queimando o filme de Deus ao dizer isso? Porque nós ficamos falando isso, mas dá uma olhada no quanto nós somos uma sociedade doente. Se você Sim. visse o número de pessoas que vêm no direct com doenças, eu chamo isso tudo
meio assim, não devia nem falar isso. São doenças inventadas, tá? O que são doenças inventadas? Tem tanta sigla de doença, e isso tudo são doenças modernas que nascem porque a gente se perdeu. A gente se perdeu e a gente precisa se encontrar de novo. Nós somos ansiosos, nós somos deprimidos, nós somos estressados, nós somos cheios de doenças psicológicas. Nós precisamos nos libertar disso. Verdade. Jacó, eu só tenho que te agradecer por essa conversa, que foi incrível. Saudade de conversar com você, Jacó, Pois é, saudade, precisamos conversar né? mais. Precisamos conversar mais e com certeza a gente vai ter mais conversas aqui na Faro sobre esses assuntos, sobre muitos outros, porque é necessário. A gente precisa sempre voltar a falar sobre esses assuntos que as pessoas fingem que não lembram, fingem que não entendem, mas é uma realidade nossa e é uma necessidade da gente realmente, como você falou, como uma sociedade doente, de se curar. A gente precisa se curar disso urgente, né? E Gente, deixa eu só vou salvar, aproveitar, salvar. antes, Tranquilos. antes de você finalizar, a Fábio, minha esposa, está aqui mandando um abraço para o Pedro. A Fábio Ah, Pedro. e o Pedro são cheios de abraços e de envios, mas tudo Aham. bem. O Pedro é gente boa, eu deixo. Tudo bem, o Pedro sim, né? Jacó, É, de verdade, muito obrigada. Pessoal, o livro novo do Jacó já está à venda em todos os sites de livraria, tá na Amazon, tá no Submarino, tá em tudo. Inclusive, eu terminei de reler, porque eu li esse livro já em 2011, né, que a gente lançou a primeira vez. Foi lembra? 2011? Pois é. 2010. 2010. Tá cheio de marcação tudo de novo, ó. Nossa, e essa edição nova, eu nem tenho ela ainda. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Chegou pra mim na Tá lindo, quarentena. Ficou tá lindo, ficou lindo. lindo. Então, gente, já tá nas livrarias, já garante o seu, porque realmente, olha aqui, vocês estão vendo que não é. É muita, muita informação e muito ensinamento que a gente precisa. Então, o óbvio que ignoramos e os outros livros todos do Jacó. E hoje, live 9h30, né? 9h30 sobre a ciência do sucesso. Isso aí, gente. Então, voltem para assistir o Jacó mais tarde e a gente marca outro papo aqui. Jacó, obrigada. Valeu. Abraço. Live Tchau, salva tchau. lá na Faro, gente.